Salve galera do meu canal, tudo bem? Quanto tempo? Sou Jackson. Hoje eu tenho esse conteúdo aí de revisão para meus alunos. Passive Voice, a voz passiva, tá certo? A voz passiva é quando o objeto se torna o sujeito da frase. É mais ou menos isso, tá certo? De acordo com a definição, a voz passiva é uma forma de construir uma frase em que o objeto se torna o foco da sentença em vez do sujeito. É uma frase na voz passiva. O objeto é uma frase na voz passiva. O objeto é colocado antes do verbo e o sujeito é colocado após o verbo, precedido pela preposição by. Tá certo? Se você pensar em português, a seguinte frase: eu, não, Lara comprou, comprou um caderno. Esse aqui está sendo a voz ativa. Por quê? Lara, ela fez a ação de comprar um caderno. Na voz passiva, vai ser o quê? No caso, um caderno é o objeto. Então, vamos começar a frase com um caderno. No caso, foi comprado por Lara. Ou seja, o caderno ele sofreu a ação de ser comprado. Então, Lara fez a ação de comprar e um caderno sofreu a ação de ser comprado. Então, para fazer a voz passiva, nós devemos pensar em português e assim transformar no inglês. Vamos lá. Como seria a frase Lara comprou um caderno em inglês? Então, Lara, o verbo comprar é irregular, então to buy. No passado fica bought a notebook. Ou seja, Lara comprou um caderno. Isso aqui é a voz ativa. Para fazer a voz passiva, vai ser o quê? Um caderno, a notebook. No caso, vamos precisar do was ou were. Lembrando que o was nós usamos no singular e o were nós usamos no plural. Então, a notebook was. No caso, o buy aqui, no caso, bought, está no passado. Então, nós iremos pensar dele no participo passado. E daqui a pouco nós vamos ver uma tabela, mas enfim, o buy e o bought no passado e no participo passado é a mesma coisa. Só que na frase aqui, ele não está mais no passado. Agora, o buy, ou no caso, bought, está no participo passado. Vou colocar em azul, beleza? Então, a notebook was bought. E no caso repete só a frase by Lara. Então, se você tem em mente essa estrutura, você vai aprender facilmente. Então, você imagina a frase em português no participo passado e você só joga para o inglês. Ó. Um caderno, notebook, foi, was, comprado, bought, by Lara. Ou seja, segue a mesma ordem do português, tá certo? Lembrando que o verbo regular, como assim o verbo regular? No passado ele vai ter o de, ed ou ied, né, de acordo com a sua terminação. Então no passado e no participo passado vai ser a mesma coisa, só que no caso do verbo irregular, ele vai mudar, ele não vai seguir a regrinha, que é o padrão do de, ed ou ied, ele vai ter sua própria forma no passado. Ele vai seguir o que? Uma estrutura que é própria dele, não tem regra, tá certo? Na frase, Tom painted the house. Ou seja, Tom pintou a casa. Tom fez a ação de pintar a casa. The house was painted by Tom. No caso, o was, por que foi usado o was? Porque the house só foi somente a casa. Então, no caso singular. E como nós podemos ver, o paint, o verbo to paint, é um verbo regular. Painted se torna o passado. E no painted, aqui está no participo passado. Como é que eu sei que aqui está no participo passado? Por causa do was. Já no caso dessa frase, he wrote the report in one day. No caso, wrote é o verbo
irregular, porque no infinitivo fica to write, então no passado fica wrote. Então he wrote the report in one day. The report was written by him in one day. Então no caso, por que foi colocado was? Porque aqui the report é singular. Enfim, as frases citadas anteriormente estão no singular, como vocês podem ver, né? Foi usado was. E nós iremos usar o were no plural. Na frase Jane bought 5 books. Jane bought 5 books. É na voz ativa. Para transformar na voz passiva, nós devemos começar com o objeto. Então, 5 books. Nesse caso, foi usado o were. Por quê? Porque aqui temos 5. 5, nós sabemos que é 5. Então, 5 books were bought by Jane. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns verbos, tá certo? A lista é muito mais que isso, eu só apenas por o vídeo não ficar muito longo, aí eu resumi, tá certo? Então, o verbo mais comum que é o to be, que ele é irregular. Todos esses verbos aqui, eles são irregulares. O to be no passado fica was e were, e no participio fica been. Participio, passado. Só para vocês ficarem sabendo, resumindo no participio. O to buy, que é o verbo comprar, fica bought e bought, como nós já vimos. O verbo to bring, que é o verbo trazer, brought e brought. O verbo to eat, que é o verbo comer, ate, eaten. O verbo to find, que é o verbo encontrar, found e found. To get, que é o verbo obter, possuir, enfim. A tradução desse to get é bem extensa. No passado fica got, no participio pode ficar got or gotten. O to have fica had or had, mesma coisa. To see, saw, seen. O verbo to have é o verbo ter ou possuir. O verbo to see é o verbo ver. O verbo to write é o verbo escrever, fica wrote, written. O verbo to win, que é o verbo ganhar, fica won, won. To speak, que é o verbo falar, fica spoke, spoken. O verbo to teach, que é o verbo ensinar, taught, taught, beleza? E assim na frase, Julie found a wallet, ou seja, Julie, ela fez a ação de encontrar, então Julie encontrou uma carteira. Então, deve pensar o quê? A carteira foi encontrada por Julie, então fica a wallet, como é singular, was found, que no participo passado e no passado é a mesma coisa, was found by Julie, tá certo? Vamos criar outra frase aqui, eu vou dar a voz ativa. Mary ate pizza. Não, uma pizza. A pizza. Mary comeu uma pizza. Ou seja, ela fez a ação de comer. Então, na voz passiva fica uma pizza foi comida por Mary. Lembrando que, pessoal, eu optei por somente a frase no Simple Past, mas isso não quer dizer que vai ser somente no Simple Past, não. Tem voz ativa no presente, no passado e no futuro. Então, eu só trouxe aqui o passado, só para vocês iniciarem com esse conteúdo, tá certo? E outra coisa também, aqui só tem um objeto, né? Julie found a wallet. Vai ter frase também na voz passiva, que vai ter dois objetos, tá certo? Um objeto direto, um objeto indireto. Vocês já viram isso em português, então no inglês também tem. Aí para não ficar uma coisa muito complicada, aqui eu só trouxe um basiquinho só para vocês dar início. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Se vocês comentarem aí comentaram o nome de vocês no próximo vídeo, eu mando um alô. Valeu, espero que tenham gostado. Bye bye, see you around.